Boa noite, amada igreja. Cumprimento cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria ter vocês aqui. Que alegria receber vocês na casa do Senhor. Eu tenho certeza que não só nós estamos felizes, como também o Senhor está. E por isso eu desejo, do fundo do meu coração, que o Senhor derrame porção dobrada sobre a vida de cada um de vocês, que tenha, Deus, obedecido à voz do Espírito Santo e tem vindo aos pés do Senhor. Recebam o que o Senhor tem para a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos também todos vocês que estão nos assistindo através dessa live, não só esses que estão agora ao vivo com a gente, como também tantos outros que têm assistido em outro horário, outro dia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também, mas que vocês possam, não tendo nenhum impedimento, nem de saúde e nenhum daquelas restrições, que possam também estar vindo congregar conosco, se alegrar conosco aqui nas quintas e domingos às 7h30. Esperamos todos vocês também com muita alegria, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos fazer o nosso devocional, que hoje tem um tema que estremece a muitos. Vamos abrir em Atos, capítulo 7, e a leitura indicada para que nós lêssemos o versículo 51 até o 60. Eu peço que os irmãos leiam em casa todo, até o capítulo, em todos esses versículos. São um pouco extensos, eu vou ler alguns. Atos, capítulo 7, verso 51, e o tema é morte. E a palavra do Senhor diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Vou pular para o verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Depois vocês façam a leitura em casa, e o verso em destaque, Atos 7:59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Aleluia. E muitas das vezes, muitos de nós, quando falamos em morte, muitos não querem nem falar sobre isso, principalmente quando às vezes estamos nos referindo à nossa própria morte. E aí vem alguns pensamentos, algumas perguntas na nossa cabeça. E eu quero trazer para vocês, assim como o autor trouxe para a gente no devocional. Quantos anos você ainda gostaria de viver? Ou quantos anos você acha que vai viver? E por último, quantos anos você tem certeza que vai viver? Essas três perguntas eu vejo que são irrelevantes, porque nenhum de nós temos a resposta. Nós precisamos estar prontos. E o dia é hoje. Temos que estar o tempo todo prontos para que esse dia, quando ele chegar,
nós possamos ir para a glória com o Senhor. E aqui, o texto, né, de Atos, capítulo 6, ele fala muito sobre Estevão. Que homem de Deus! Ele foi um homem separado para os serviços da igreja, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, do poder de Deus, e ainda assim, ele foi acusado injustamente, foi apedrejado enquanto ele estava fazendo a sua própria defesa. E ainda assim, nos seus últimos instantes, ele clamava ao Senhor para que Deus não imputasse a culpa daquele assassinato naqueles homens que o apedrejavam injustamente. Por que Estevão, com toda essa circunstância, pensava assim? O que fez aquele homem agir dessa maneira? Ele tinha certeza da sua salvação. Estevão estava com os olhos fitos no alto. Estevão tinha a visão aberta e ele conseguia olhar para o céu e ver o Senhor Jesus em pé, ao lado do Pai, à direita do Pai. E ele tinha certeza que aquele que morreu estava ressurreto. E ele estava, naquele momento, indo para a glória, viver eternamente com o Senhor. Essa era a certeza que Estevão tinha. Essa é a certeza que eu e vocês precisamos ter todos os dias da nossa vida. É o que faz sentido para a nossa caminhada cristã. É o que nos mantém em pé todos os dias ao acordar. Precisamos estar prontos para esse grande dia. E como é que vocês... Como é que nós temos lidado com essa situação? Como é que nós temos nos preparado para enfrentar a morte? Vamos estar prontos para ir para a glória? Para estarmos junto com o nosso Senhor, viver eternamente? Precisamos todos os dias estar prontos. E aqueles que não estão ainda, façam um concerto com o Senhor. Restabeleça a sua aliança. E o momento é hoje, agora, porque nós não sabemos a que dia que será chegada a nossa hora de partir. E Maranata, hora vem, porque o Senhor Jesus está voltando. E nós nos esperamos ansiosamente por este momento, porque queremos estar na glória com o nosso Pai, adorando e glorificando eternamente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, iniciar este culto. Pai, como estamos felizes de estarmos aqui na Tua casa neste momento. Pai, como é glorioso sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, estar com o coração rasgado ao Teu altar, para que possamos, ó Deus, louvar e glorificar o Teu santo nome, que é digno de toda honra, de toda glória. Senhor, queremos ter um relacionamento com o Senhor, queremos nos encontrar com o Pai, queremos, ó Deus, todos os dias da nossa vida servir ao Senhor como se fosse a primeira vez. Pai, em nome de Jesus, nos restabelece. Limpa, ó Deus, tudo aquilo que não vem de nós, para que possamos estar puros, para que possamos estar consagrados, santificados ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina o que devemos fazer todos os dias da nossa vida, para estarmos mais próximos de Ti, agradando e honrando e obedecendo aos Teus mandamentos todos os dias da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Paz, amados. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo
Teu amor é bem mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu Maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Você pode declarar isso nessa noite. Aleluia, Jesus. Nós queremos ir, Pai. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos profundidade, Jesus. Nós queremos profundidade, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós queremos profundidade, pois Tu és maravilhoso, Deus. Oh, nós Te adoramos. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Quantos querem mais profundo? Amém. Quantos desejam isso? Dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Amém. Amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos. Podei vos assentar, fique à vontade. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Amém. Quantos estão felizes aí? Eu estou feliz pela vida de cada um de vocês. Vejo que algumas pessoas nos visitam nesta noite. Sejam muito bem-vindos. Esta é a casa do Senhor. E nós estamos aqui para juntos buscarmos a presença do Altíssimo. Amém? Eu tenho certeza que Deus quer nos levar mais profundo. Amém? Quantos creem nisso? O Senhor tem uma palavra para mim, para você nessa noite. E eu tenho certeza que Ele nos levará mais profundo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, versículos 42 e 43. Um texto bem conhecido, mas que com certeza vai falar muito ao meu e ao teu coração nessa noite. Atos, capítulo de número 2. Versículo 42 e 43. Amém? Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Feche seus olhos, ainda com sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti,
diante da Tua maravilhosa palavra. Eu creio, Senhor, que esta noite é a noite onde o Senhor escolheu para ministrar sobre as nossas vidas, para nos levar, ó Deus, à profundidade, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite para falar conosco, para de maneira tão individual, que o Senhor possa, Pai, vir de encontro às nossas necessidades. Senhor, nós cremos, ó Deus, nas promessas do Senhor para a Tua igreja, nós cremos nas promessas do Senhor para o Teu povo. Por isso, Senhor, vem sobre nós nesta noite. Pai, eu oro neste instante pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão nos acompanhando através da live, ó Deus, no nosso canal no YouTube, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar agora cada lar, cada família, Deus, na mesma proporção, ó Pai, que a unção do Senhor venha sobre cada lar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um dos nossos irmãos possam receber nesse instante da parte do Senhor, assim como nós temos recebido nesta noite, Pai, que os céus estejam abertos, e que possamos, Senhor, estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Concede graça ao pregador desta noite, Pai, para que a palavra do Senhor seja pregada, Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus, que a manifestação do Teu poder e da Tua graça esteja sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amados, este texto fala sobre uma igreja que se movia pelo Espírito Santo, que se movia pelos dons. E quando nós falamos desse livro de Atos dos Apóstolos, né, conhecido assim como Atos dos Apóstolos, a gente vê que ao longo da história, esse livro que também foi escrito por Lucas, que na verdade fazia parte de uma mesma literatura, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Mas, então quando houve a separação desse livro, e foi colocado essa nomenclatura, Atos dos Apóstolos, havia alguns eruditos, alguns estudiosos daquele tempo, que pensavam que o nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo, porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, acredito que muitos irmãos aqui já fizeram esta leitura, e vê como o Senhor moveu sobre esta igreja, através dos seus dons, como o Senhor moveu através do Espírito Santo, trazendo prodígios, sinais e maravilhas sobre a vida do seu povo, sobre a vida desta igreja que se iniciava. E quando eu me deparo com este livro, eu diria que este livro também nos ensina, e nos ensina muito como igreja. Se eu pudesse dar um título a esse livro, eu daria um título como Atos da Igreja Primitiva, Atos da Igreja a qual Jesus deixou para nos ensinar, para trazer ao meu e ao seu coração a compreensão daquilo que o Senhor espera de nós. E por que que o Senhor vem falar a respeito disso conosco nessa noite, amados? Nós temos vivido sim dias muito difíceis, dias de muitas incertezas, dias de muitas inseguranças, dias de medo, dias de sofrimento. Quantas famílias estão passando por um luto nesse momento? Quantas famílias estão com medo? Quantas famílias estão acometidas de enfermidades psicossomáticas? A realidade, amados, é que quando a gente liga a nossa televisão, e hoje não é só a televisão, hoje a gente tem outros meios de informação. A realidade é que as informações que chegam até nós, geralmente não são informações de paz. Ao ver os noticiários, a gente só vê morte, violência. E como diz um ditado que eu não sei de onde que saiu, mas já ouvi isso, e os irmãos devem ter ouvido também, que às vezes a gente liga a televisão, e as nossas televisões de hoje têm alta definição, e a única coisa que está faltando é começar a escorrer sangue dela.
por conta de tanta violência. Mas por que eu estou falando sobre isso, amados? Porque na verdade o que nós estamos vendo é aquilo que se vende, é aquilo que dá ibope, é aquilo que chama atenção. Mas e a boa notícia? E as boas novas de que Jesus morreu na cruz para nos salvar? E as boas novas de que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja? E as boas novas de que Ele é Rei e soberano sobre tudo e sobre todos? Essas são as boas notícias a qual o Senhor tem colocado sobre a minha e sobre a sua vida, como canais de transmissão dessas informações. Então nós temos sim que levar a boa notícia de salvação. Eu não sei vocês, mas olhando para o contexto da igreja, quando nós lemos este texto, a qual nós acabamos de ler aqui, esses 2 versículos, e vemos uma igreja que perseverava na doutrina, que vivia em comunhão, que partia o pão, que havia sinais, prodígios, milagres acontecendo. Quantos de nós, se pegarmos esta imagem, quantos de nós diríamos, essa é a igreja perfeita? Sim ou não? Essa igreja que opera sinais, opera milagres. Quantas pessoas, amados, que estão buscando um lugar simplesmente para ver o sobrenatural acontecer. Mas o que eu quero dizer, amados, é que o sobrenatural é a consequência de uma igreja de atos. Amém? E esse é o título dessa mensagem de hoje. Sejamos uma igreja de atos. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Sejamos uma igreja de atos. Sejamos uma igreja de Atos dos Apóstolos? Não, nós vamos aprender que nós precisamos ser uma igreja de atos. Uma igreja que não fica parada, mas uma igreja que se move pelo propósito ao qual o Senhor chamou-nos para cumprir nessa terra. Uma igreja de atos. Uma igreja, amados, ela é formada por pessoas, sim ou não? Estamos aqui reunidos em várias pessoas, e muitas ainda virão. Essa cidade será alcançada para Jesus. O estado de Goiás será sacudido. A nação brasileira será sacudida por um grande e duradouro avivamento. Eu creio nisso. Mas o que nós precisamos entender é que a igreja, não só nós aqui, mas a igreja do Senhor em todos os lugares, aqueles que verdadeiramente vivem a sã doutrina, aqueles que vivem aquilo que Jesus deixou, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela é formada por pessoas. E é exatamente por esse motivo que a igreja não é perfeita. Porque se é formada por pessoas, nós somos ainda imperfeitos. Vamos chegar à perfeição quando Jesus vier buscar a sua noiva, e nós estaremos com Ele eternamente. O nosso corpo será glorificado, não haverá dor, não haverá medo, não haverá angústia, haverá somente a presença do Senhor. Novos céus e nova terra. Mas a realidade, amados, é que tem muitas pessoas que ainda não compreenderam o que é ser igreja. Amados, nós precisamos entender isso, que a perfeição, ela está em nós, unidos no mesmo propósito, caminhar dia após dia para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu aprendo algo muito interessante com a palavra de Deus, que Jesus tem nos chamado a ser a sua noiva, e para que nós venhamos
cumprir aquilo que as Escrituras dizem ao nosso respeito, para sermos uma noiva adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante, conforme o Rei dos Reis virá buscar. Para que nós alcancemos tudo isso, nós precisamos ser submissos. Afinal de contas, que noivo que se casaria com uma noiva insubmissa? E esse termo submissão, ele ficou muito deturpado por muitos anos. Muitos movimentos dizem completamente uma distorção acerca do que é uma submissão. Quantas mulheres são machucadas com isso? Quando o Senhor diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Quantas mulheres que hoje não conseguem exercer a submissão, porque quem sabe teve um pai que não lhe deu tanto amor, ou acredita-se que não houve a figura do pai. Mas se submeter não é se diminuir. Se submeter é estar ao lado, é ser auxiliadora, é aquilo que as mulheres foram criadas para ser. Se submeter é se colocar na mesma missão. E qual é a missão da igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Nós temos uma missão, sim ou não? Temos uma missão. Então nós precisamos entender qual é a missão do Salvador, qual a missão de Jesus ter se entregado, se despido da sua glória, habitado como um homem, morrido da pior forma possível, carregando todos os pecados da humanidade, para que eu e você fosse introduzido dentro desta missão, para que nós pudéssemos alcançar. Mas a pergunta que fica é: como nós temos correspondido? Como temos correspondido ao amor de Cristo? Amados, nós estamos falando aqui de uma igreja que aparentemente era perfeita. Se você ler o versículo anterior, o versículo 41, vai dizer que em uma pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem a Jesus. Nós vivemos em uma geração, amados, onde as pessoas querem demais. Como eu sempre digo, o show pirotécnico, algo muito diferentão, sabe? Mas a realidade, amados, é que a mensagem da cruz é uma mensagem muito simples. E quando nós aprendemos isso, quando aprendemos a caminhar com Jesus, nós começamos a enxergar que Deus nos chamou para uma grande obra e para usar pessoas simples como eu e você. Pedro era um pescador. Havia inúmeros rabinos naquele tempo que tinham muito mais profundo conhecimento que Pedro. Mas o Senhor levanta um pescador, um homem comum como eu e você. No dia da maior pesca que este homem já fez na sua história, ele diz: ei filho, venha que agora eu vou fazer de você pescadores de almas. O que o Senhor fez foi permitir que Pedro visse as redes tão cheias. E quando eu olho para este texto do versículo 41, e vejo 3.000 almas se rendendo ao Senhor em um único sermão, que na verdade eu nem sei se nós chamaríamos de sermão, porque o que Pedro fez foi só explicar o que aconteceu no capítulo 2.
O que Pedro fez foi só explicar a manifestação do Espírito Santo e o dom de línguas que veio sobre o povo. E depois que Pedro termina de explicar aquilo que aconteceu e como o Espírito Santo é capaz de usar aqueles que não são para confundir os que são, a Bíblia diz então que 3.000 almas se rendem ao Senhor. E quando eu olho para isso, eu fico imaginando, passando um filme na cabeça de Pedro. Porque quando Jesus chegou, Pedro estava fazendo o quê? Diga comigo assim, lavando as redes. Pedro estava desanimado. Palavra, lançarei as redes. Nós precisamos aprender algo, amados. A igreja do Senhor não se move por ventos de doutrina. A igreja do Senhor se move pela sua palavra. A igreja do Senhor se move pela doutrina de Cristo. A igreja se move por aquilo que a Bíblia nos conduz. E a palavra do Senhor diz que então Pedro vai para alto mar e lança as redes. E quando ele puxa, existe tanto peixe que ele tem que chamar mais embarcações para ajudá-lo a carregar tanto peixe. Esta igreja, ela tinha acabado de nascer. E em uma pregação, 3.000 almas se rendem a Jesus. Pedro teve que chamar mais gente para ajudar. Hoje nós tivemos reunião de lideranças aqui de manhã. Muitos líderes estão aqui. Vocês têm noção disso? Pode começar a preparar, porque nós vamos ter que chamar mais gente, porque aquilo que Deus vai fazer é grandioso. Aleluia, quantos creem nisso? Amados, nós precisamos crer nisso. Precisamos crer naquilo que o Senhor nos chamou como igreja para fazer, como corpo de Cristo, como povo escolhido do Senhor, como a noiva que está sendo preparada para bodas do Cordeiro. E como eu disse, ao olhar para esta igreja, nós aprendemos com esta igreja que nós precisamos sim ser uma igreja de atos. O primeiro ato que eu aprendo é que nós precisamos perseverar. Nós precisamos aprender a perseverar. E esta palavra perseverar, ela tem um significado muito profundo. Às vezes a gente entende perseverar somente como insistir um pouquinho. Não, é insistir muito. Perseverar significa ser constante, ficar, ser permanente, conservar-se. Então, como igreja, o primeiro ato da igreja do Senhor é que nós devemos ser perseverantes. Nós precisamos permanecer, criar raízes, criar base sólida. Às vezes o que entristece muitos pastores é que as pessoas não firmam, não criam raízes. Quantas pessoas acreditam, amados, que dá para congregar de casa pela internet? Durante a pandemia, essa tem sido a nossa ferramenta, amados. Mas entenda algo, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi só para ficar, porque também eles vão a dois extremos. Não, mas é porque a igreja fica só entre quatro paredes. E quem disse isso? Eu e você somos igreja do Senhor. E lá no seu trabalho você é a igreja do Senhor. Lá na sua faculdade você é a igreja do Senhor. Lá na sua escola você é a igreja do Senhor. Lá na sua família. Onde a gente está? Na fila do banco a gente é a igreja do Senhor. Não se engane, querido. As pessoas olham para nós, esperam aquilo que eu disse, esperam uma boa notícia.
Eu nunca vi alguém chegar a dizer ou a falar de algum crente de outra forma. Às vezes, quando a gente não é cristão, a gente pode ter alguns deslizes que passa despercebido. Mas se a pessoa é cristã, vai falar aquele irmão lá daquela igreja. Não é? Está vendo que a gente é a igreja onde a gente está? Então o Senhor tem nos chamado a perseverar, e a perseverar em quê? A palavra do Senhor nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora eu te faço uma pergunta: que doutrina que era essa? Repita comigo: a doutrina de Cristo. Repita: a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. O que esses homens estavam repetindo é aquilo que eles ouviram do próprio Mestre. Eles estavam testificando acerca de Jesus, eles estavam falando, eles estavam permanecendo, eles estavam conservando aquilo que aconteceu durante aqueles 3 anos que eles ficaram caminhando com Jesus. Sabe, amados, e a pergunta que fica para nós: será que nós temos feito isso como igreja? E qual é essa doutrina, pastor? O Senhor Jesus, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, não há lugar para a idolatria. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, não há lugar para a ira, não há lugar para o adultério, não há lugar para o assassinato. E quando a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, nós buscamos fazer de tudo para que esta pessoa seja alcançada assim como um dia a gente foi. Então, amados, a doutrina de Jesus se consiste nisso. Mas eu diria que ainda Jesus depois vem e dá mais uma pincelada. Porque por várias oportunidades eu vejo Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e depois me siga. Quando a gente fala sobre amar o próximo como a nós mesmos, muitas pessoas não conseguem amar o próximo porque ainda nem se amam, porque ainda não entenderam o amor próprio. Como eu vou amar alguém se eu não entendi ainda como me amar? Mas sabe, amados, existem situações da nossa vida que nós temos que matar ela dia após dia. É por isso que Jesus fala: para que nós possamos segui-lo, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Eu não sei vocês, mas eu nego as minhas vontades todos os dias. Eu nego as sugestões de Satanás todos os dias. E às vezes as pessoas olham para os líderes como se fossem super-heróis. Não, somos seres humanos que fomos chamados para cumprir um propósito, o qual o Senhor tem nos conduzido, o qual o Senhor tem nos direcionado. Então, amados, nós estamos falando de uma igreja que perseveravam na doutrina, ou seja, uma igreja que permanecia enraizada em Jesus, que permanecia, conservava a doutrina. E às vezes a gente pode dizer: tudo bem, pastor, mas esta igreja aí era dos apóstolos, os camaradas andou com Jesus. Sério? Mas foi a igreja mais perseguida da história. Nós não sabemos o que é perseguição. No início deste culto nós lemos a história de Estevão, um homem que foi apedrejado simplesmente porque ele professava a fé em Jesus. Ele foi morto. E ali, sendo apedrejado, este homem diz: Senhor, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. E ele diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que é isso, amados? É compreender o propósito de vida. É por isso que nós precisamos perseverar. Hoje nós vivemos em uma era do fast food. Vivemos em uma era do drive-thru. Outro dia eu vi um anúncio de uma igreja em uma grande cidade. Eu não estou aqui criticando, eu só quero trazer para a realidade, porque nós somos uma igreja de interior. E aí, numa grande capital do Brasil, havia um anúncio: drive-thru da oração. E eu confesso aos irmãos que a hora que eu ouvi aquele negócio, eu falei assim: meu Jesus. Porque eu já havia visto algo parecido em um cidadão aí que faz algumas sátiras com algumas situações de igreja. E uma das suas interpretações, ele fez um drive-thru da oração, e lá dava para você escolher até o tipo de pastor que você queria. Você queria um pastor pentecostal, você queria um pastor batista, você queria um pastor presbiteriano. Confesso que eu achei até um pouco exagerado, mas quando eu ouvi isso acontecendo na realidade, aquilo a primeiro momento me chocou. Eu falei: Jesus. Só que a gente precisa entender o propósito que está por trás disso. Nós estamos vivendo em um período de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, aprisionadas, se sentindo angustiadas, quem sabe precisando de uma oração. E aí, depois que veio o anúncio, veio a explicação: você que está precisando de uma oração, você que quer receber uma oração, você vai passar, a gente nem vai te tocar, mas a gente vai orar por você, e o Senhor vai mover sobre a tua vida. Uma maneira de fortalecer os irmãos. Aí eu comecei a enxergar por outros olhos. Mas a realidade, amados, que como eu disse, tem muita gente que às vezes quer vir na igreja como drive-thru. Eu vim cá, pastor, dá uma orada por mim aí. Uma vez um cidadão me disse isso. Ele foi na igreja, passando uma pindaíba lascada. E o camarada chegou na igreja e falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: amém, querido, vem cá. E aí nós oramos juntos. Irmãos, na mesma semana, não estou falando assim, coisa de meses não. Na mesma semana, Deus restaurou a porta que ele tinha de alcançar, né, o seu sustento de cada dia. E ele veio me contar a bênção. Ele falou: pastor, eu estou muito feliz, porque eu voltei a vender, e está acontecendo isso na minha vida, e as coisas agora estão andando, caminhando, muito obrigado. Eu falei: querido, Jesus é maravilhoso, Ele fez na sua vida, e vai continuar fazendo, continua firme. Agora eu te faço uma pergunta: cadê esse cidadão? E por que essas coisas acontecem? Aí um dia, eu fui em um estabelecimento comprar uma coca. Crente gosta de coca, sim ou não? Sim. Amém. Aí eu fui no estabelecimento comprar uma coca. A hora que eu cheguei lá, adivinha quem estava lá? O irmãozinho. E aí ele falou assim: pastor, eu estou precisando ir lá de novo para o senhor dar uma orada por mim. Eu respirei fundo. Falei: amém, querido, volta lá. Jesus vai completar a obra. Amados, nós como igreja precisamos compreender isso. Porque tem muita gente que vem para Jesus no momento da dor, no momento da dificuldade. Ei, não espera isso não. A gente tem um ditado antigo aí que a gente fala assim, ó: venha pelo amor, não venha pela dor. Eu queria te dizer algo: o amor já foi declarado por Jesus na cruz do Calvário. Então venha. Não tem mais o que esperar, é uma tomada de decisão. Não há mais o que ser feito. É verdadeiramente se posicionar. É por isso que nós precisamos perseverar, ficar no lugar, criar raízes. Quando Jesus diz que o homem
sábio é aquele que edifica sua casa sobre a rocha e o tolo é aquele que edifica sobre a areia, é porque a areia, amados, ela se movimenta, mas a rocha fica parada. Esse mundo aí fora, ele se movimenta, mas Jesus é eternamente. Ele é eternamente. Porque quando ele se revelou a Moisés, Moisés falou: o que eu vou falar para o povo? Quem eu vou dizer que é o Senhor? Ele diz: o eu sou o que sou. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo, um ser que não foi criado, mas aquele que é e que fez todas as coisas está te enviando. A rocha. Então nós precisamos permanecer. O segundo ato, nós precisamos comungar. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. E quando nós falamos em comungar, muitas pessoas se lembram do rito da ceia do Senhor. Porque algumas outras denominações usam até mesmo esse termo comungar para o momento do rito da ceia do Senhor. Mas o que eu e você precisa entender é que a ceia do Senhor, ou o momento ali, é só um símbolo, é um símbolo do que precisa estar acontecendo dentro de mim e de você. Comungar significa concordar, significa associar-se, significa tornar parte. Agora eu falei igual goiano, tornar parte. Nós precisamos fazer parte do corpo. Não dá para a gente comungar, não dá para nós termos comunhão com algo que não faz parte de nós. Um dos significados de comungar é associar-se. E quando a gente fala sobre sociedade, quando as pessoas me procuram para que eu possa orientar sobre isso, amados, eu tenho aprendido tanto sobre isso nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos. E algumas pessoas chegam em mim e me perguntam a respeito disso, e eu digo: amado, sabe qual que é o maior exemplo de sociedade? Chama-se casamento. Sabia? Casamento é uma sociedade. Cada um entra com 50% e se torna um. Então associar-se, se nós levarmos para o contexto do casamento, nós vamos ver que quando a gente se casa, a gente deixa de existir como indivíduo. Você sabia disso? Quando você nasce, eles te dão um papel lá. Como é que é o nome? O povo aqui não quer participar, irmão. Nós somos pentecostal, dá glória a Deus, amém? Aleluia! Mais alto! Oh, Jesus maravilhoso! Queridos, quando a gente nasce, nós recebemos um papel chamado certidão de nascimento. Mas quando você casa, você deixa de existir como indivíduo. Como é que é isso, pastor? Sua certidão de nascimento é retida no cartório, e agora você tem uma certidão de casamento. Você nunca mais volta a ter uma certidão de nascimento. Você agora tem uma certidão de casamento, querido. Porque aquele que era indivíduo, agora é um casal. Mas por que eu estou falando isso? Porque a igreja é assim. Um dia a gente foi indivíduo, mas o que a igreja precisa entender é que nós fazemos parte de uma noiva que em breve vai casar. Amém? Nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendemos que fazemos parte do mesmo corpo de uma noiva que está prestes a se casar, nós vamos entender, amados, que se a gente quiser ter vida de solteiro, não dá mais. Então, para fazer parte da noiva, tem que estar ciente que vai casar.
Amém? Jesus tem nos chamado para isso, para viver em comunhão, para concordar uns com os outros. Quando você diz glória a Deus, quando você diz aleluia, não é um jargão. Ou se às vezes até hoje você entendeu como isso, eu quero te ensinar, não é. Quando você diz glória a Deus, aleluia, igual um pentecostal de verdade, você está concordando, está sendo ligado no céu, está sendo ligado no céu, está sendo ligado no céu. Aleluia! É por isso que nós precisamos estar em concordância. É por isso que nós precisamos comungar do mesmo entendimento. O terceiro ato que eu aprendo aqui com esta igreja, a qual nós precisamos fazer parte, é o ato de partilhar. Diga comigo, partilhar. E o texto vai continuar dizendo que eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Na partilha. E nós temos que aprender muito sobre partilha. Sabe qual é o episódio, amados, que mais me chama a atenção sobre a questão da partilha? É a primeira multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando a palavra do Senhor, estava ensinando uma grande multidão, e já era avançada a hora. Então dos seus discípulos aproxima de Jesus e diz: olha, Senhor, vamos despedir a multidão, porque a hora já se avançou muito, e é necessário que eles vão e encontrem algo para comer, lugar para dormir. O que Jesus falou para eles? Dê vocês mesmos a eles o que comer. E qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, quando nós vamos aprofundar um pouco mais nos evangelhos sinóticos, nós vamos ver que eles não tinham era nada. Os 5 pães e 2 peixes foi levado por um jovem que fazia parte da multidão. Mas os 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para que Jesus alimentasse uma multidão. Enquanto Jesus partia o pão e entregava aos seus discípulos, eles, os próprios discípulos, que não tinham nada, agora tinham pão. Você consegue visualizar isso? Eu e você, amados, nós não tínhamos nada. Nós estávamos fadados à morte. Mas um dia Jesus nos alcançou. E quem não tem nada, Jesus tem pão para dar. E Jesus partiu o pão com seus discípulos. E agora nós vemos os discípulos fazendo a mesma coisa, partindo o pão uns com os outros. É por isso que existe igreja. Nós estamos aqui para partilhar o pão. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Aquilo que Deus vai derramando sobre nós. Aquilo que o Senhor vai colocando sobre as nossas vidas. Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. E naquele instante Ele partilhou a sua vida, a vida eterna, para que alcançasse a minha e a você. E tudo que nós temos que fazer é ser grato por isso e continuar a partilha. Só quem nunca teve nada sabe a importância de partilhar. Grave isso na sua mente. Só aquele que nunca teve nada sabe a importância ou dar o valor em partilhar. E para finalizar, o quarto ato que eu aprendo com esta igreja que o Senhor espera que sejamos, é o ato de orar. Porque a Bíblia diz que além deles perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão, eles perseveravam também na oração. Você sabe o que é oração?
Diga comigo, falar com Deus. Falar com Deus. Tem muita gente que diz, pastor, eu não sei como orar. Deixa eu te contar um segredo, deixa eu abrir o confessionário aqui agora. Eu também não. Mas o Espírito Santo, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que eu faço é todos os dias falar com Deus. Senhor, eu estou aqui, passando por um monte de problema, e eu coloco em tuas mãos. Simples assim. Veio a dificuldade, veio a opressão, veio o pensamento ruim, transforma isso em oração diante do Senhor. É isso que essa igreja vivia. Amados, vida de oração não é algo que você desenvolve do dia para a noite. Assim como eu gosto de dar o exemplo do exercício físico, porque assim como exercício físico, amados, tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos facilidade, pessoas que são mais disciplinadas ou menos disciplinadas. Mas a realidade é que para fazer o exercício físico não tem outra maneira a não ser fazer. Porque exercício físico é um corpo que se move. Eu não sou professor de física. O irmão Adelma aí que deve estar nos assistindo aí é especialista nisso. Então é o exercício físico, é mover o corpo. E para que a gente mova de lugar, é necessário que a gente faça isso. Saia da inércia, saia do comodismo e comece. Quer um conselho? Comece a participar das reuniões de oração. Essa igreja, ela se reunia e orava. E onde as pessoas aprendiam a orar? Nas reuniões de oração. E isso mudou? Não. Então você que quer aprender a orar, vem para as reuniões de oração. Nós temos coluna de oração aqui na igreja no domingo às 6 horas da tarde. Das 6 às 7, antes de começar este culto maravilhoso. Nós temos um momento de oração. Nós temos coluna de oração antes do culto de quinta-feira. Um pouco menor, das 7 às 7:30. Mas também estamos aqui em oração. E nós temos a nossa torre de vigília, que funciona das 6 da manhã até a meia-noite na sexta-feira. Toda sexta-feira. Então, amados, que nós possamos, dia após dia, buscar esse ato, o ato de orar. Que nessa noite nós possamos compreender, amados, que para sermos uma igreja de atos, nós precisamos cumprir tudo isso daqui. Para ser uma igreja que quer ver milagres de 3.000 pessoas se entregando a Cristo, se nós queremos ser uma igreja que quer ver o coxo se levantando, que quer ver o mudo falando, que quer ver o cego enxergando, é preciso que nós nos movamos por esses atos. Quais atos? Perseverança, congregar, comungar a mesma fé, fazer parte, que nós possamos partilhar aquilo que o Senhor derramou sobre nós. E o quarto, vida de oração. Fale com Deus aquilo que você precisa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ouve sim as suas orações. Muitas pessoas às vezes chegam e falam, pastor, ora, porque eu acho que você está mais perto de Deus. Falo, não, querido, nós estamos na mesma distância. O que faz separação entre nós e o nosso Deus chama-se pecado. E é isso que nós precisamos negar dia após dia. E quando a gente nega isso, a gente está conectado ao Senhor.
e o Senhor começa a nos responder. Amém? Fique de pé no seu lugar neste momento. Quantos aqui querem fazer parte desta igreja? Esta igreja de Atos, esta igreja que vive milagres, esta igreja que vive sinais. Quantos? Amém? Queria que você fechasse seus olhos, todos agora, todos. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Você que nessa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que até o dia de hoje ainda não havia compreendido o que o Senhor esperava de você, ou quem sabe você não havia compreendido o que é fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte de uma das igrejas do Senhor. Eu queria te dizer, querido, que aquela placa que está lá do lado de fora, ela não salva ninguém. Eu não posso te salvar. A salvação, ela vem por meio da fé, e da fé em Jesus Cristo. Então é necessário que se tome uma decisão de sair da inércia e começar a mover-se. E às vezes você pode pensar: pastor, eu estou esperando um sentimento, eu estou esperando sentir aquele dia, sabe? Aquele dia que Deus fala comigo. Esse dia chegou, é hoje. E deixa eu te dizer algo mais. O Senhor não quer que você sinta, o Senhor quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Então nessa noite, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja caminhar com Jesus em vitória, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão, e eu quero orar com você. Se houver alguém que por algum tempo esteve distanciado do Evangelho, por algum motivo, não importa qual seja, querido, o Senhor nesta noite, Ele quer te abraçar, Ele quer restituir tudo aquilo que um dia o inimigo tentou arrancar da tua vida. E entenda uma coisa: os seus irmãos não são e nunca serão seus inimigos. Nós só temos um inimigo, que é o diabo. Você que está pela internet e quer tomar essa decisão, está sendo colocado na descrição do vídeo, nos comentários, um formulário para que você possa preencher com seus dados pessoais, possa colocar ali a sua decisão e enviar para nós. E é importante que você coloque os seus dados para que nós possamos contactar você, para que nós possamos recepcionar você, para que você seja uma bênção no reino de Deus e que juntos possamos caminhar até a volta de Jesus. Amém? Aqueles que desejam fazer isso, aqueles que estão aqui, levante sua mão, quero orar por você aí no seu lugar. Você que não está aqui, tome essa decisão agora. Aleluia. Alguém em nosso meio que deseja fazer isso nessa noite? Amém. Se não há, que o Senhor possa conceder-lhe nova oportunidade. Mas eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que necessito do Teu perdão. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá jamais seja apagado. Senhor Jesus, me ajuda a caminhar em vitória, dia após dia, obedecendo a Tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Então você que fez essa oração pela primeira vez, você que está em casa pela internet, que vai ver esse vídeo depois, nos contacte através das redes sociais e nós estaremos juntos, firmados no mesmo propósito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, este momento é um momento muito importante do culto também, onde nós podemos honrar ao Senhor
através dos nossos dízimos e também através das nossas ofertas. Amém? E eu quero te convidar a fazer isso. Você que está aqui, você que está em casa por meio dos canais eletrônicos, você que está aqui pode fazer isso fisicamente, mas honre ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. Lembrando, amados, que nós temos aqui um ministério de missões, nós somos uma igreja missionária. E esta igreja tem 2 programas de missões. Podem se assentar por um instante. Quero falar um pouco sobre isso. Nós temos o programa de adoção missionária, que é o PAN, onde você vai estabelecer um valor mensal que você vai ofertar para missões, para essa finalidade, para abençoar e manter este ministério e também para que nós possamos de alguma forma abençoar missões transculturais. Nós temos orado por um casal, que é o Christopher e a Flávia, um casal abençoado, filhos de uma membra desta igreja. Nós temos orado muito pela vida deles, para que o Senhor possa guardá-los e continuar usando eles. Eles estavam na Síria, passaram pelo Egito, e se não me engano hoje eles estão na Alemanha. E é um casal que tem sido instrumento do Senhor para trabalhar com crianças refugiadas. Então é muito importante, amados, que nós saibamos que como igreja, de repente nós não temos condições de mantê-los, mas de pelo menos ajudá-los de alguma forma. Amém? Então que nós possamos entender isso. E o outro programa é o PEM, que é o Programa Estadual de Missões, o qual nós levantamos um recurso em todas as nossas igrejas no estado de Goiás, desta convenção, e nós levantamos esse recurso para abençoar a plantação de igrejas, a capacitação de pastores, a capacitação de líderes e também para abençoar também os missionários que estão no campo. E às vezes você pode dizer: pastor, qual missionário você conhece que está no campo? Está olhando para ele, sou eu. Amém? Então nós fazemos parte de tudo isso. Então não deixe também de contribuir com os programas missionários. Lembrando que o Programa Estadual de Missões é uma oferta que a gente faz uma vez no ano, mas a gente tem feito o uso dos cofrinhos. Eu e minha família investimos em missões. Então se você ainda não pegou seu cofrinho, você pode pegar um cofrinho, levar para sua casa, e uma vez por mês você vai trazer este cofrinho, e nós vamos acumulando este recurso para que no dia do culto de primícias, que é o culto onde nós arrecadamos todo este recurso, nós vamos destinar esse recurso para essa finalidade. Amém? Então você que ainda não tem um cofrinho como esse aqui, eu e minha família investimos em missões, você pode pegar o seu ali atrás, amém? Com o pessoal de missões, pode ficar à vontade, leva para a tua casa. Pastor, eu tenho que encher ele para me trazer? Não, querido, você vai trazer uma vez no mês. Se estiver cheio, glória a Deus por isso. Se você precisar de mais de um, nós arruma também, amém? Mas o importante é nós fazermos a obra de Deus, tá bom? Então faça isso com amor e carinho, no nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez? Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. E nesse instante você vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que germinar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus.
Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento em Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pela vida de cada dizimista, cada ofertante, que nesta noite, Deus, entendeu, ó Pai, a importância de podermos ser gratos ao Senhor, a importância deste momento, Deus, diante de Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa vir de encontro aos seus filhos, assim como a Tua palavra prometeu. Que o Senhor venha multiplicando os recursos, Pai, dando condições àqueles que não puderam ou não quiseram nesta noite ofertar ou dizimar. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançá-los também, ó Deus, e que a cada dia nós possamos entender que tudo que temos e tudo que somos veio de Ti, e nós podemos ser gratos ao Senhor, também através dos nossos recursos. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, podem vos assentar mais um instante, nós já estamos terminando, tenho aqui alguns avisos, rapidinho. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, mas eu quero começar pelos avisos, amém? Terça-feira, que dia? Terça-feira, das 6 às 7 da manhã e das 19 às 20 horas, é isso? Das 19 às 20 horas, nós teremos aqui na igreja esses 2 períodos de oração, que nós temos buscado ao Senhor, né, pelo culto de missões que acontecerá no dia 6 de setembro. Então eu quero te convidar a participar. Como foi dito aqui hoje, amados, a importância de nós perseverarmos na oração, eu quero te convidar a participar em um desses 2 horários. Você que pode, vai vir das 6 às 7 da manhã, e você que não pode vir de manhã, tem a opção de vir às 7 às 8 da noite. Amém? Mas venha, participe, né? Seja igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, né, às 7h30 da noite, ou seja, dia 3 de setembro, na quinta-feira, nós voltamos a ter também às quintas-feiras o nosso culto presencial. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus, que bom. Amados, porque os nossos cultos na quinta estavam sendo feitos na modalidade online, mas nós tivemos permissão para fazê-los, né, e retornar eles também, né, na modalidade presencial. Então venha participar, convide pessoas, né, nós estamos aqui cumprindo rigorosamente, né, tudo aquilo que é orientado pelos órgãos sanitários. Então venha participar e nós estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor. Amém? Sexta-feira, das 13 horas, ou seja, da 1h da tarde às 20 horas, nós estaremos fazendo um drive-thru. Amém? Mas não é o drive-thru da bênção, não. Amém? É o drive-thru solidário. Enquanto eu estava lá em casa, pensando nisso, eu falei, eu vou falar sobre o drive-thru da bênção, né? E depois eu vou falar sobre o drive-thru solidário. Sabe qual é a diferença? É que melhor é dar do que? Aleluia! Aleluia! Melhor é dar do que receber. E esse drive-thru aqui não é para receber, é para dar. Amém? Então nos ajude. Você que pode, procure a irmã Helva, que é a líder do Ministério de Ação Social desta igreja. O Ministério de Ação Social, juntamente com toda a igreja, estará participando desse drive-thru que vai acontecer dia 4 e 5 de setembro, ou seja, sexta e sábado, das 13 horas às 20 horas na sexta, e no sábado das 7 da manhã até as 20 horas. E nós precisamos de voluntários. Então, se você pode, em algum desse período, cobrir um horário lá, abençoando, sendo ferramenta do Senhor, para, né, ali junto com os irmãos, receber aquilo que as pessoas vão trazer, né, que você possa dar o seu nome para a irmã Helva, né, que está organizando a escala, é muito importante, amém? Então procure ela no final do culto, dê o seu nome, participe, amém? Queridos, e no domingo, como foi dito, né, nós temos, né, coluna de oração aqui às 18 horas, então venha participar da oração, você que deseja, você que quer sair da inércia e passar a viver algo novo na tua vida, venha participar às 18 horas da nossa coluna de oração,
E no dia 6 de setembro, nós vamos ter aqui um culto especial, culto de missões, amém? Então venha participar deste momento missionário, amém? Vamos colocar a arte ali? Amém. Então é isso, os avisos são esses. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Nós temos aqui o pedido, de oração pelo pai da nossa irmã Elisângela, Miranda, que Deus possa vir de encontro, à vida deste homem, que o Senhor possa vir de encontro também, ao irmão da Lorena e também da enfermeira Elza, que Deus possa alcançar essas pessoas, no nome de Jesus, amém? Vamos orar com fé, crendo que o nosso Deus é o Deus que cura até o Covid-19, amém? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, cada uma dessas vidas, pessoas, ó Pai, que estão passando por este momento tão difícil, que o Senhor possa visitá-los agora, na UTI, no CTI, ó Deus, neste quarto de hospital, que o Senhor possa agora, Deus, vir com cura, com restauração. Venha, Senhor, com restauração também naqueles que possam estar no nosso hospital municipal desta cidade e os outros hospitais espalhados pelo estado, hospitais de campanha espalhados pelo Brasil todo e pelo mundo. Pai de misericórdia, alcança, Senhor, a nossa nação, alcança o nosso estado, alcança a nossa cidade, alcança os nossos irmãos. No nome de Jesus é que oramos, crendo naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso, onde o Senhor nos ensinou a importância de sermos uma igreja de atos. Pai, que nós possamos viver isso, dia após dia, para que o Teu nome seja sempre exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Que a comunhão do Senhor, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com toda a igreja. Aqueles que concordam, digam amém. Amém? Está terminado. Que o Senhor abençoe a tua semana. Tenha uma semana abençoada e que nós possamos continuar, dia após dia, caminhando com Jesus. Amém?